Olá, hoje eu queria trazer um pouco o conceito de saúde para a homeopatia. Como é que dentro da homeopatia, dentro do paradigma vitalista, é definida a saúde? Como é que é visto o que é saudável? Será que o que é saudável significa só não ter doença? Será que é possível não ter doença e não estar saudável? Muitas vezes a gente se preocupa com muitos diagnósticos, né? Hoje em dia eu vejo que está muito comum a gente buscar o nome específico do problema que a gente tem. Quase como se isso fosse nos trazer uma certa tranquilidade. Mesmo quando o problema não tem muito tratamento, não tem muita solução visível ou possível. Então a gente vive, em geral, buscando rótulos, buscando classificações para falar, então agora eu entendi. Eu sou isso. Ou eu tenho aquilo. Agora eu entendi porque eu não estou digerindo bem. Eu tenho H. pylori no estômago. Aí pronto, a gente acha uma responsável, acha uma, entre aspas, causa do problema, e como se isso bastasse, mesmo que a sensação no estômago permaneça a mesma. Por outro lado, muitas vezes a gente está num estado que a gente não tem nenhum sintoma, nenhum sinal, mas de alguma forma a gente não se sente muito saudável. De alguma forma a gente não se sente em equilíbrio, em harmonia com as partes e as partes com o todo. A pessoa com as relações sociais, com as coisas que está fazendo, que está frequentando, com o trabalho, com a família. Então, de um modo geral, eu vejo que na medicina a gente não dá muita ênfase em estudar o que é saúde. O que será que é uma pessoa saudável? Muitas vezes tem a classificação da doença que se faz colocando um lugar, uma situação em que os parâmetros de normalidade não estão de acordo com a pessoa. Por exemplo, os parâmetros de colesterol, os parâmetros estatísticos normais de pressão arterial e assim por diante. Então, quando a pessoa se desloca um pouco do que é assim chamada normalidade, a pessoa muitas vezes é classificada e rotulada com um problema. Mas é importante a gente olhar da forma inversa e ver que muitas vezes é comum a pessoa chegar com aquele chamado check-up, cheio de números assim no papel, todos dentro da normalidade, dentro dos padrões estatísticos, para a idade, para o peso. Mas será que a pessoa está se sentindo saudável? Muitas vezes não. Eu vejo a saúde não como um antônimo, uma coisa que seja contrário da doença. Eu vejo a saúde como um processo dinâmico, um equilíbrio que não significa que não tenha sintomas, não significa que não tenha desconfortos e não significa que não tenha dor. A saúde eu não vejo como uma coisa que a gente pode tirar uma foto ou colocar a saúde num tubo de ensaio e falar assim, aquele ser está saudável. Acho que a saúde pressupõe movimento, pressupõe mudança e pressupõe de alguma forma, assim como no taoísmo se traz o yin e o yang, se pressupõe uma constante mutação de um oposto ao outro. Assim como do dia para a noite, se pressupõe, por exemplo, da dor para a não dor, do calor para o frio, da tristeza para a alegria. Então eu trago essa discussão aqui. Será que uma saúde mental é ficar o tempo todo alegre?
Será que a saúde física é não sentir dor? Será que é saudável quando a gente perde alguém que a gente ama? Ou quando alguém vai viajar, por exemplo, ficar, por exemplo, 3 meses longe de uma pessoa muito próxima? Será que é saudável não sentir tristeza, saudade, nostalgia? Então eu acho esse cuidado importante nesses dias que estamos vivendo, nesses dias que estamos bombardeados o tempo todo por uma sensação que devemos estar alegres o tempo todo. Quase como uma obrigação de não sentir desconforto, de não sentir nada no estômago, de estar sempre quase como que anestesiado, de não sentir angústia. A angústia, por exemplo, eu vejo como um motor, uma necessidade importante de ter esse convívio saudável com a angústia de existir, que não é uma coisa simples de existir, para poder nos direcionar rumo ao desenvolvimento, nos direcionar para alguma coisa que a gente possa atingir, para alguma modificação do nosso ser. Se a gente vive sob anestesia, a possibilidade de evolução e de desenvolvimento de algumas qualidades fica mais difícil. Eu vou pegar emprestado aqui o Organon, do Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia, e ele faz uma definição que eu acho importante e é bonita sobre saúde. No parágrafo 9. No estado de saúde, a força vital de natureza espiritual, autocracia, que dinamicamente anima o corpo material, organismo, reina com poder ilimitado e mantém todas as suas partes em admirável atividade harmônica nas suas sensações e funções, de maneira que o espírito dotado de razão, que reside em nós, pode livremente dispor desse instrumento vivo e são para atender aos mais altos fins de nossa existência. Essa última linha acho importante. Para atender aos mais altos fins da nossa existência. Ou seja, é um equilíbrio harmônico esse estado de saúde, esse estado possível, mas não é perfeito. É um equilíbrio harmônico dentro das imperfeições que nós temos, dentro das imperfeições que nascemos, para que a gente possa, da nossa melhor forma, dentro do instrumento que herdamos hereditariamente, que com isso que nós temos, que é o que é possível e é dinâmico e não é perfeito, possamos dar um sentido para a vida. Possamos atender aos mais altos fins da nossa existência. Ou seja, esse conceito de saúde não é um conceito só estático ou de coisas que aconteceram. Existe uma sensação de um sentido teleológico para a saúde. No estado mais saudável, a gente pode dispor dessa possibilidade que temos, enquanto estamos vivos, para atingir a esses mais altos fins da existência, como diz Samuel Hahnemann. Para a gente possa encontrar um sentido na forma que estamos vivendo. Para que tanto nas coisas internas que a gente está sentindo, quanto nas coisas da relação de dentro para fora, de nós com o mundo e do mundo com a gente possa ter uma relação harmônica e que possibilite a gente ver um sentido, para que dê significado, para que possa simbolizar as coisas do cotidiano de uma forma harmônica, de uma forma que possa ajudar o mundo e nos ajudar. De alguma forma que nós possamos oferecer coisas e de alguma forma servir ao todo, integrar ao todo com as nossas particularidades, dentro das nossas predisposições, dentro da nossa constituição e dentro desse organismo
que não nasceu perfeito e nunca será perfeito. Então, para concluir esse breve vídeo, que eu resolvi começar esse canal falando sobre saúde, acho importante isso. Acho importante a gente observar que a gente precisa sentir os desconfortos. Muitas vezes, um sintoma pontual é importante para que a gente possa restabelecer o equilíbrio do conjunto. A pele ou o estômago, quando tem algum sinal de dor ou de lesão ou de alguma coisa que está querendo aparecer para fora, não está desligado do resto. E muitas vezes pode fazer parte da saúde o desconforto. Pode fazer parte do equilíbrio possível uma lesão de pele, por exemplo. A gente sente, existe uma sensação subjetiva de bem-estar, de integração, de pertencimento e de possibilidade de servir ao todo, ao conjunto, ao coletivo. A pessoa pode se sentir em harmonia com as pessoas e em harmonia mesmo com os desconfortos. Pode ser muito saudável a tristeza no luto, pode ser muito saudável o envelhecimento, a decrepitude, os órgãos começarem a funcionar mais ou menos, que não tem outra alternativa, existe um caminho, né? E os órgãos aos poucos vão perdendo as funções, vão perdendo aquela habilidade de quando é jovem, por exemplo, e pode ser saudável o caminho da morte também. Então a gente vai falando mais sobre isso. Espero que possa ser de algum benefício essas visões vitalistas, essas visões da homeopatia, sobre o que é saúde e como que a gente pode viver com saúde, mesmo com sintomas. Um grande abraço, até a próxima.